Olá, pessoal. Bem-vindos. Mais uma aula, 18ª aula de sequências e séries numéricas. E como eu já falei em vídeos anteriores, nós estamos lidando com séries, apresentando resultados para estudar-se convergência de séries agora. Já finalizamos os resultados de convergência de sequências, entramos na definição de séries, e já apresentei para vocês alguns resultados, podemos dizer 3 resultados, de convergência de séries. O primeiro deles era aquele pelo limite da SN, que é de onde surge a própria definição de série, ok? Depois disso, a gente viu da série geométrica, e na última aula a gente acabou vendo o teste da divergência para séries. Lembrando que nesse meio tempo de aulas aí, a gente passou pela série harmônica, mas aquilo ali é apenas um caso de série especial, assim como a série geométrica. É uma série especial, é série com nome, né? Hoje nós vamos nós vamos ver mais um teste, que é o chamado teste da integral, né? Como que eu uso esse teste da integral para se estudar convergência de séries, se ela é convergente ou não? Então, vamos apresentar aqui a bancada para vocês já, para a gente entrar já no teorema. As aulas agora que apresentam testes, pessoal, tem mais uma aula de série especial ainda, que é a próxima aula, inclusive, que é a série P. Depois toda a aula é o teste de alguma coisa, o teste de alguma coisa, o teste de alguma coisa. Então eu vou acrescentar hoje mais um resultado, então teríamos quatro resultados, né? Limite de SN, série geométrica, teste da divergência, teste da integral com a aula de hoje. Aí a série P ela vai ser mais uma série auxiliar, assim como é a série harmônica, e depois vai começar outros testes para a gente estudar convergência ou divergência de séries. Então tá aí aparecendo para vocês quem é o teste da integral. Pessoal, na minha opinião, esse é o teste que tem mais pré-requisitos para se verificar se uma série é convergente ou não. Tanto é que é um dos últimos que eu tento utilizar. Por quê? Porque você tem que verificar, aqui já está dizendo, 4 etapas preliminares para verificar. Então, aqui que daqui a pouco eu vou colocar na bancada para vocês, esse então. Então, o teste só vai funcionar e vai envolver uma integral. Diga-se de passagem, é uma integral imprópria, ou seja, uma integral que vai explodir para o infinito, uma integral imprópria do tipo 1. Ela tem que satisfazer essas 4 condições aqui, ó, A, B, C e D. Então você vai ter uma série lá, que você quer estudar se ela é convergente ou divergente. Então tem uma série numérica, e você vai pegar uma função, é você quem vai escolher essa função. Só que já vou adiantar serviço. Eu vou lá para o item D, que aí já vai ficar claro para vocês quem é a função que a gente vai escolher. Você tem uma série que você quer estudar convergência e você vai escolher uma função de forma que o f de n é o AN. O que significa f de n igual a n? A gente já estudou lá no primeiro resultado de sequências que toda função cujo f de n é o AN quer dizer que os pontos do termo geral aqui da série agora, que não deixa de ser uma sequência, lembra que a série é a soma dos termos de uma sequência. F de n igual a n quer dizer que os termos da sequência AN, não estou pegando a série do AN, eu estou pegando o termo geral AN daqui de dentro. Os pontos desta AN estão sobre o gráfico da F. É o famoso troca o N por X. Se a minha série é a soma, agora eu falei da série mesmo, se a minha série é a soma de 1 sobre N, que a gente sabe que é divergente, né? Mas eu estou dando só como exemplo. É divergente porque a série é harmônica. O f de x vai ser 1 sobre x. Ok? Ou seja, eu sei que os pontos do gráfico, os pontos da sequência estão sobre o gráfico da f. Além disso, essa função que você escolheu, ela tem que ser contínua no intervalo de 1 a mais infinito, tem que ser decrescente no intervalo de mais 1 infinito e tem que ser positiva no intervalo de 1 a mais infinito. Esse 1, pessoal, está atrelado de começar de 1 até mais infinito justamente por causa que a nossa série ela vai de 1 até mais infinito. Daqui eu vou fazer uma observação e caso ela não comece em 1, tá? Pode existir esse tipo de situação. E tem algumas observações. Então, vamos para o grosso, depois a gente vai nos detalhes. Eu pego, então, uma série, vou lá e pego uma função que satisfaz essas 4 situações aqui. Ela é contínua. Ver que uma função é contínua tem a ver com a parte de limite e continuidade que a gente aprende em cálculo 1. Ela é decrescente. Geralmente, a gente usa o resultado onde que uma função é decrescente. A gente pega e analisa onde a derivada é menor do que zero. Porque para todo x cuja derivada é menor do que zero, a gente sabe que a função é decrescente naquele intervalo de x que a gente descobre. E f é positiva, quer dizer que eu tenho que mostrar que a função é positiva naquele intervalo. Ou seja, a f de x é maior do que zero. F é positiva. E como eu já falei,
a f de n igual a n, quer dizer que os pontos de AN tem que estar sobre o gráfico da f. Se todas essas 4 acontecerem, aí sim eu vou resolver uma integral imprópria. Eu vou resolver a integral que vai de 1 a mais infinito. Pode acontecer duas coisas. Se essa integral for convergente ou a integral ser divergente. Pessoal, integral imprópria, quando vai para infinito, ela pode dar um número ou ela pode explodir para mais ou menos infinito. Pausa, tá? Para quem não aprendeu ainda integral imprópria, isso daí precisa aprender primeiro para tentar entender esse teste. Para tentar entender, não, para conseguir entender esse teste, não é nem tentar. Se você não sabe resolver integral imprópria, existe na minha playlist de aplicações de integrais definidas 2 aulas de integrais impróprias. Tá? Então você precisa assistir aquelas aulas para saber resolver essa integral aqui, porque saber resolver uma integral cujo intervalo vai para infinito é extremamente necessário para se estudar a convergência de uma série ou não. Por quê? Porque o resultado diz que se a sua f satisfazer essas 4 condições aqui, a f que você vai criar, e calcular a integral imprópria e ela for convergente, que tem a ver com aquela aula que eu estou falando da playlist de aplicações de integrais definidas, você necessariamente vai dizer que a série é convergente. Você vai garantir que a série é convergente. Então, se a integral imprópria é convergente, a série é convergente. Se a integral imprópria é divergente, a série é divergente. Ou seja, se a integral imprópria dá um número, então a série também é convergente. Ou seja, ela vai dar um número, uma soma. Se a integral imprópria for divergente, quer dizer que a integral explode para infinito, a integral não existe, que seja, a série também ela vai ser divergente. Então, é necessário que a gente saiba calcular integrais impróprias, porque ela sendo convergente, a gente garante que a série é convergente, lembrando sempre em consideração que tem que satisfazer essas 4 hipóteses aqui, A, B, C e D. Se falhar uma delas, você não pode dizer, isso é uma coisa que muita gente faz também, eu já vi aluno fazendo isso. Falhou uma dessas 4, você conseguiu pegar uma função f, de tal forma que os pontos dela estão sobre os pontos de AN estão sobre o gráfico da f, conseguiu mostrar que a função ela é positiva, conseguiu mostrar que ela é contínua, mas não é decrescente. Vamos supor que a função é crescente. Já teve aluno que de forma logicamente errada, quando eu falo logicamente errado, nos princípios da lógica, tá? Que inferiu o seguinte: como a função é crescente, não satisfez essas condições, então a série é divergente. Gente, nem está escrito isso daqui. Tá? Nem está escrito isso. Se a função ela é crescente, quer dizer que o teste da integral não se aplica para se estudar a convergência ou divergência da série. É uma questão lógica, de raciocínio lógico. Se não satisfaz estas 4 propriedades, quer dizer que o teste da integral não é útil. Tem que satisfazer essas 4 para aí, então, você vir calcular a integral. Tá certo? E aí, dependendo do resultado da integral, pode ser convergente ou divergente. Tá claro? Então, que fique claro isso. Isso daqui são condições de uso do teorema, no caso da integral imprópria, do teste da integral imprópria. Perfeito? Bora fazer o primeiro exemplo, então. Bom, verifique se a série é convergente ou divergente. Como eu falo sempre para vocês, vocês devem pensar assim: bom, eu vou utilizar aqui o teste da integral, ou o teste da divergência. Aí o que você faz pelo teste da divergência? Você pega esse 1 sobre n ao quadrado mais 1 e aplica o limite dele. Só que se você aplicar o limite nesse termo aqui, teste da divergência da aula passada, né? Se aplicar o teste da divergência aqui, o limite de 1 sobre n ao quadrado mais 1 vai a 0. Só que o teste da divergência só é útil para você quando ele é diferente de 0 ou quando o limite não existe. Quando é igual a 0, ninguém pode garantir que ela converge ou diverge. Ou seja, o teste é inútil. Eu não posso utilizar o teste da divergência para esse problema, porque ele não vai me trazer resultado nenhum. Aí o único teste que vocês sabem agora é o teste da integral. Lógico, eu estou na aula de teste da integral, então eu vou utilizar o teste da integral. Cada aula eu utilizo o teste para exemplificar ele. Porém, será que dá para resolver esse daqui por limite de SN? Só que limite de SN eu evito de utilizar ele, porque ele também é um teste que requer muito raciocínio, muitas condições. A gente tem que achar o termo geral da SN para depois aplicar o limite, né? Então, ele é um teste muito trabalhoso, não que o teste da integral não seja, vocês vão ver. Bom, a gente tem séries geométricas, isso aqui não é uma série geométrica, porque não tem um número elevado a n, nem se casa, não tem como casar com uma série geométrica,
Bom, o único teste que eu tenho até então é o teste da integral. Vamos, então, para o teste da integral. Então, primeiro, eu vou escolher uma função f de x para se estudar aquelas 4 condições. Quem vai ser a minha f de x? Claramente vai ser 1 sobre x quadrado mais 1. Ou seja, por que eu já fiz isso? Porque eu já estou garantindo aquela quarta condição, que é f de n a n. Quarta condição daqui do teorema, tá, gente? Ó, vamos lembrar quais são as condições. Ela tem que ser contínua, ela tem que ser decrescente, tem que ser positiva, e os pontos f de n tem que ser o a n. Eu vou fazer nessa ordem aqui, contínua, decrescente, positiva. Perfeito? Perfeito? Tudo no intervalo de 1 a mais infinito. Então, bora continuar aqui. Temos que, primeira condição, que eu chamei de a ali, f é contínua. Pessoal, essa função tem descontinuidade? Não, nunca vai dar zero. O problema aqui teria no denominador, né? Só que o denominador nunca é zero, porque aqui eu tenho uma soma de números positivos. Mesmo que o x seja zero, o denominador vai dar 1. E para qualquer valor diferente de zero, isso aqui vai dar um número positivo, que somado com 1, nunca vai dar zero. Então, f é contínua em todos os reais. Em particular, ela é contínua em 1 a mais infinito. Tá certo? Pessoal, lembrando, esse 1 aqui, não sei se eu já falei isso, mas vamos lá. Esse 1 aqui começa do 1 até mais infinito, porque o somatório começa em 1. Tá certo? Falei sim, tô reforçando, acabei de lembrar. Então, ela é contínua em todos os reais. Em particular, ela é contínua de 1 a mais infinito. Já estou abreviando aqui. Segunda parte, f é decrescente. Agora a gente precisa ver isso daqui. F é decrescente? Né? Em 1 a mais infinito? Então, a primeira coisa, aqui no caso é de 1 a mais infinito, tá? Vamos... Em 1 a mais infinito. Opa, não se fecha infinito, Bruno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada. E vou impor que a derivada é menor do que zero. Repetindo, porque quando eu pego f' de x menor do que zero, eu estou procurando os valores de x cuja função é decrescente. Né? Resolver a inequação f' de x menor do que zero leva a valores de x onde a função é decrescente. Então, eu vou calcular aqui a derivada pela regra do quociente, tá? O de cima e o de baixo. Então, eu vou chamar o de cima de primeiro e o de baixo de segundo, tá? Então, derivada do primeiro é zero vezes o segundo, regra do quociente é menos, o primeiro vezes a derivada do segundo, que dá 2x, dividido pelo segundo ao quadrado. Isso tem que ser menor do que zero, ok? Se e somente se, a gente faz uma conta rapidinha aqui, isso aqui vai zerar, né? Então, esse cara aqui vai dar menos 2x, menor do que x quadrado mais 1, isso tem que ser menor do que zero. Bom, eu posso multiplicar aqui em cruz, porque essa parcela ela é positiva. Opa, ao quadrado, né? Esqueci de um quadrado aqui. Posso multiplicar em cruz essa parcela, por quê? Porque esta parcela ela é positiva, e qualquer coisa positiva multiplicada em cruz não muda o sinal da desigualdade. Então, isso daqui vai dar menos 2x menor do que zero. Ó, menos 2x menor do que zero significa que, bom, você pode multiplicar por... Quando você multiplicar por menos 2, né? Quando você multiplicar por menos 2 isso daqui, ó, eu vou multiplicar por menos 2 agora. Vai dar 2x maior do que zero. Tá? Porque eu multipliquei por um número negativo e inverte o sinal. E se 2x é maior do que zero, passa o 2 dividindo, a gente conclui que o x é maior do que zero. Donde, vamos concluir isso aqui, f é decrescente, onde f é decrescente, para todo x maior do que zero, ou ainda, né, ou em particular, para x maior do que 1. Pessoal, eu escrevi aqui x maior do que 1, né, vou colocar maior igual, que aí no caso está no intervalo fechado, né, porque então ela é decrescente nesse intervalo. Então isso daqui, pum, é verdade. Beleza? Então ela é contínua. Pessoal, a própria definição da função, agora a gente precisa ver que ela é positiva, que é o que está lá naquele item C. A f de x, ela é positiva por definição. Certo? Para todo x real. Em particular, tá certo? Em particular, para 1 é mais infinito. Porque aqui só dá número positivo. Para qualquer x que você colocar aqui, no domínio dessa função, o domínio dessa função são todos os reais, não tem descontinuidade. Então, ela dá sempre número positivo, pela própria definição, né? E, em particular, para x maior ou igual a 1, ok? E o último item é isso aqui, ó. Quem é f de n? Né? Lembrando o item aqui, ó.
Quem é f de n? Por que eu estou calculando f de n? Ele tem que dar o AN. E vai dar o AN. Por quê? Porque eu construí a f de x em cima deste cara aqui. Lembrando que, pela minha teoria, a gente chama esse cara aqui de AN. Tá certo? Quem que é o f de n? O f de n é 1 sobre n ao quadrado mais 1, que é meu AN. Ou seja, os pontos estão ali em cima. Os pontos de AN estão sobre o gráfico dessa f aqui. 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Logo, esta função satisfez as 4 hipóteses do teste da integral. Então, eu posso vir aqui e agora sim calcular a integral que vai de 1 até mais infinito. Esse mais aqui acaba sendo redundante porque a gente sabe que é o infinito positivo, né? Mas enfim, de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. É aqui agora que entra como que a gente resolve uma integral imprópria. Essa é uma integral imprópria do tipo 1. Foi o que eu falei no começo da aula. Se você não sabe resolver, você tem que pausar aqui, voltar lá na minha playlist de integrais impróprias. É a primeira parte, eu não lembro qual é o número da aula agora, mas tem lá, integrais impróprias, parte 1, e ver como que eu resolvo essa integral que vai para o infinito. Voltando aqui, isso daqui, pelo que a gente já aprendeu, é o limite de t indo para mais infinito da integral de 1 até t, de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Eu não posso substituir, usar o teorema fundamental do cálculo e substituir por infinito, pois o infinito não é número. Então eu pego uma constante t aleatória e faço essa constante t explodir para o infinito depois. Tá certo? Essa constante aqui, ela tá fixa, a minha integral depende de x. Desculpa, esse parênteses é aqui. Ela depende de x, a minha integral depende de x, e esse t aqui é onde depende o limite. Então, isso aqui está fixo na integral, e é uma variável do limite. Tá? Isso aqui tecnicamente é uma constante na integral, porque a integral depende de x. Então, isso tudo aqui, ó, vou virar a folha e vou resolver essa integral aqui. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, né? Esquecendo o intervalo por enquanto, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é arco tangente no caso de x, ok? E aí isso tem que estar pelo teorema fundamental do cálculo no intervalo de 1 até t. Então isso aqui fica limite de t indo para mais infinito de arco tangente de x, que é o valor da integral, tudo isso no intervalo de 1 até t. Percebam que eu resolvi a integral e apliquei o teorema fundamental do cálculo. Isso, por sua vez, o limite permanece, porque agora eu vou resolver a integral lá dentro. Isso vai dar arco tangente de t menos arco tangente de 1. Só apliquei o teorema fundamental do cálculo, ok? Menos arco tangente de 1. Pessoal, aí agora entra aquela história. Agora aqui sim a gente vai resolver essa integral. Presta atenção, aqui já dá para escrever até o resultado na frente. Sempre quando aparece o arco tangente, eu estou fazendo um rascunho e relembrando vocês o gráfico da arco tangente, né? A arco tangente, o gráfico dela é isso daqui. Acho que de tanto eu repetir em várias aulas nas minhas playlists aí, a gente acaba sabendo qual é o gráfico, mas eu sempre reforço. Esse aqui é o gráfico da função y arco tangente de t. Vamos pensar aqui. Então, aqui é t e aqui é y. Quando t vai para infinito, ó, quando t vai para infinito, a arco tangente de t está se aproximando de π sobre 2. Esqueci de marcar aqui, né? Ela fica entre π sobre 2, ela é uma função limitada. Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, quando t vai para mais infinito, a arco tangente de t vai para π sobre 2. Bom, menos. Esse menos é desse menos aí do que está aqui. Esse arco tangente de 1, quanto que dá arco tangente de 1? Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Nesse caso, π sobre 4. Pelo próprio domínio da função ali que a gente acabou de colocar. Moral da história, π sobre 2 menos π sobre 4 vai dar π sobre 4. Se você tiver dificuldade de pensar, pode pensar como 90 menos 45, que dá 45, ou se quiser, faz a multiplicação aqui em cruz, não é difícil de enxergar, tá certo? Como a integral imprópria é convergente, ou seja, a integral deu π sobre 4. Então, quer dizer que a integral é convergente. É o que está falando o teorema, ó. Se a integral for convergente, então a série é convergente. A integral imprópria é convergente. Então, a série
Então, a série... Vou colocar N, tá? Que a gente já sabe quem que é. O AN é 1 sobre 1 sobre N ao quadrado mais 1, tá, gente? É convergente. É o meu problema original ali. Pronto, morreu esse problema. Então, vocês perceberam que, assim, na prática, ele não é difícil de se utilizar, mas ele é um pouco trabalhoso, tá certo? E aqui agora cabe umas observações que geralmente vocês acabam fazendo de problema. Vou tentar passar em uma por uma. São 3 observações. A primeira delas é quando eu não tenho ela começando do 1, como eu acabei de falar agora há pouco. Não é necessário que a série ou a integral comece em 1. Vocês perceberam que o teorema, tá? Se vocês quiserem, até coloca aqui de novo. Ó. O teorema, eu coloquei 1 a mais infinito. Aqui pode começar de 2, pode ser 3, pode ser 4, tá certo? Desde que a soma comece aqui em 2, 3 e 4. Professor, mas pode ter séries que começam aqui de 2, 3, 4? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? Se você quer testar essa, vamos supor que você quisesse testar esta série aqui. Aí, esta função aqui, este cara aqui, este AN aqui, você pega a função 1 sobre x menos 3, tudo isso ao quadrado. Ela vai satisfazer o A, B, C e D do teste da integral, as condições A, B, C e D do teste da integral. Quando satisfazer aquilo ali, então você vai calcular essa integral aqui, ó, de 4 a mais infinito. Tá certo? Isso daqui não vai interferir. Na 2, eu vou colocar uma segunda observação aqui, que a 2 vai ser o complemento dessa 1. Isso daqui não vai interferir se ela, como é que eu posso dizer? Se ela começou de 1, se for convergente, começou de 4, perdão, ela for convergente, ou começou de 1 e ela for convergente. Isso não vai interferir se vai ser convergente ou divergente. Mas se a somatória começa em 4, a gente pode utilizar o teste da integral começando em 4. Se aqui fosse 5, poderia começar em 5, não tem problema nenhum. Se aqui, qualquer que seja o R aqui, você vai começar do R aqui, porque é onde ela satisfaz o teste da integral. Isso daqui é uma coisa que confunde bastante. Não é necessário que ela seja decrescente sempre, ou sempre decrescente, como está escrito aí. O que importa, pessoal, é que ela seja decrescente. Olha a frase que eu falo várias vezes nessa playlist. A partir de um certo ponto. Isto é, decrescente para x maior que algum número natural n. Ou seja, ela tem que ser decrescente, vou puxar aqui, ó, para algum x maior do que um certo n. A gente usou muito isso para definição de sequências, né? Para vários testes de sequência, eu acabei utilizando essa história de ser decrescente a partir de um certo ponto, e eu falava isso a partir de um certo momento. Ou seja, se ela é decrescente a partir deste número natural, a minha série começa desse n. Vamos supor que ela seja decrescente não do 1, porque nesse primeiro exemplo que eu acabei de colocar para vocês, ela era decrescente já a partir do 1, certo? Na verdade, ela era decrescente para todos os valores maiores do que zero. Em particular, só me interessa para os naturais. Maiores do que zero, não me interessa o meio. Porque um somatório não vai começar do meio, ele sempre começa de um número inteiro. Aqui pode ser 2, pode ser 4. Então, se ela for decrescente a partir de n igual a 4, certo? E ela satisfazer todas as outras condições A, B, C e D lá, no caso, a decrescente é uma delas, se for convergente, vai ser convergente, e esta que começa em 1 também é convergente. Espera aí, professor, agora ficou confuso o negócio. Quer dizer, então, que se eu garantir a convergência ou divergência a partir de um natural nzão, que eu estou chamando qualquer, nesse nzão aqui, ó, por exemplo, no item 1 é 4, ok? Nesse 1 aqui, esse item 1 é 4. Se eu garantir a convergência aqui pelo teste da integral, ela começando em 1, que no caso aqui não pode, porque quando passar no 3 vai zerar o denominador, né? Mas num exemplo que pudesse, ela também vai continuar sendo convergente. Sabe por quê? Ó, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Reforçando, se ela é convergente ou divergente para um certo ponto, se satisfazer para todos os valores naturais anteriores, vai ser convergente também. Então, o que eu quero dizer? Ó, é isso aqui. Ó. Imagina que você pega uma que vai de 1 até o infinito de AN. Por que isso daqui é válido? Lógico, né, gente? Você tem que ver se não vai dar problema no denominador ali, né? Por exemplo, vai ter problema de descontinuidade. Eu vou quebrar ela desse jeito aqui, ó. Onde esse nzão é maior do que todos os números que passam aqui nesta série aqui. Veja o que eu fiz, ó.
tá certo? Vamos suponha o seguinte, dá uma olhada no que eu fiz. Aqui eu tô indo de 1 até nzão, então tá subentendido que pelo menos ele é maior ou igual a 1, e aí eu faço a somatória de 1 até 1, não vai ter graça. Vamos supor que o meu n é 10, só para vocês entenderem. Ou 3, que seja, 4. Vamos pegar 10. Aqui a somatória é de 1 até 10, é um natural, tá vendo? É um natural n, e depois eu pego e somo com o de 10 a mais infinito. Isso dá exatamente essa somatória aqui. Tá claro isso? Só que esta somatória, ela é convergente sempre. Por que essa somatória ela é convergente? Porque isso aqui é uma soma finita. Essa é uma soma finita. Você está somando, se o teu n é 10, você está somando 10 números, certo? Toda soma finita dá um número, é convergente. Toda soma finita, isso aqui é uma soma finita, porque o n agora que é o natural, vai de 1 até 10, vai de 1 até 100, vai de 1 até 1000, que seja. Você está somando 1000 números. Somar 1000 números é uma soma finita, toda soma finita dá sempre uma constante, ok? Isso daqui sempre acontece. E esta soma aqui, aí que eu quero mostrar para vocês. Se ela for convergente, ela segue para um número k. Eu não vou chamar de C, porque o que converge aqui nessa soma finita não é necessariamente o que converge para essa. Somar constante com constante quer dizer que esta que começa em 1 também vai dar uma constante. Aqui deu 3, aqui deu 5, 3 mais 5, 8. Então é convergente, tá certo? E se essa for divergente, qualquer número somado com constante, qualquer infinito somado com constante, né? Porque no caso aqui ela explode para mais infinito ou menos infinito. Mais ou menos infinito somado com constante dá mais ou menos infinito, ou seja, essa daqui dá divergente. Então, se essa for convergente, isso daqui dá um número mais um número que é convergente essa. Se ela for divergente, divergente, quer dizer que ela vai dar mais ou menos infinito, infinito somado com constante dá infinito. Tá claro? Então não importa se ela é decrescente a partir de um certo ponto. Você vai testar para esta. Como essa daqui dá uma soma finita, independente se ela deu convergente, número mais número, dá número, então é convergente. Se for divergente, infinito mais constante dá infinito. Tá certo? Vezes é problema, mas somar não. Tá certo? Vezes é problema. Constante vezes infinito é problema. Mas aqui nós estamos falando de soma, então não tenho esse tipo de problema. E uma terceira e última observação, vocês fazem isso muito. A gente não pode inferir, não pode dizer que a partir do teste da integral, a soma da série é igual ao valor da integral. Por exemplo, quanto que deu naquele meu primeiro exemplo? Nesse meu primeiro exemplo, a minha série deu π sobre 4. Acabei de ver aqui. Perdão, a minha integral, ó, eu errando também, a minha integral deu π sobre 4. Aí tem muita gente que pensa, bom, a integral deu π sobre 4, então a série também dá π sobre 4. Falso. Aí eu coloquei um exemplo que a gente não estudou ele ainda, que é a somatória de 1 sobre n ao quadrado. Se você pega esta função, aliás, se você pega esta série aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado, ela vai satisfazer todas as condições de A, B, C e D do teste da integral. Você vai resolver a integral de 1 sobre x ao quadrado, que no caso é a função envolvida no problema. Essa integral vai dar 1, enquanto que esta série dá π ao quadrado sobre 6. E para chegar nesse resultado aqui, nem vou entrar em detalhes, porque são, digamos, ferramentas matemáticas mais pesadas para poder chegar que esta soma aqui dá π ao quadrado sobre 6. Tá certo? Ou seja, 1 é muito diferente de π ao quadrado sobre 6. Tá certo? Então, não conclua que o valor que você obteve da integral imprópria, caso a integral imprópria seja convergente, seja o mesmo valor da série. São diferentes, tá certo? Tá aí um exemplo para mostrar para vocês. E bora fazer mais um exemplo já para a gente encerrar essa aula, só para reforçar a ideia. E é óbvio que eu peguei aqui um exemplo, tá certo? Que começa ln de... como é que fala? Começa do 1, mas vocês vão perceber que ela não é decrescente a partir do 1, tá certo? Mas a gente vai adaptar com essas observações, principalmente essa observação 2 que eu acabei de falar com vocês aqui. Então, vamos lá. Vou usar o teste da integral. Não estou falando que não dá para utilizar outros testes. Talvez dê, tá?
Na verdade, dá. A gente vai ver isso já sem se aproximar aula na outra, tá certo? Eu vou usar essa mesma série e vou usar ela em outro teste. Então, repito, não é porque eu tenho uma série que ela serve um teste apenas. Eu posso ter vários testes e aí eu vejo qual que é mais conveniente. Mas como aqui nós estamos na aula de teste da integral, eu vou resolver ele pelo teste da integral para reforçar a ideia. Então, a primeira coisa, a gente vai pegar a função f de x igual a ln de x sobre x. Ok? Assim, vamos lá. Quais são as condições A, B, C e D? F é contínua. F de x é contínua para todo x maior do que zero. Isso. A função logaritmo, a ln, né? Bom, logaritmo qualquer, função ln, ela só está definida para x maior do que zero, né? E o denominador não pode ser zero. Então, o x no denominador pode ser negativo, mas não pode ser por causa do ln aqui em cima. Então, por uma questão de domínio de função, por mais que aqui possa ser valores negativos, não tem problema nenhum, só não pode ser zero. Eu tenho que restringir todo x maior do que zero por causa do ln. Quem vale é o maior domínio, né? Então, ela é contínua para x maior do que zero. Ah, então eu vou vir aqui meter o louco e colocar assim. Então, ela é contínua para 1 até mais infinito. Não, guarda. Por quê? Porque você não sabe se ela é decrescente para 1 a mais infinito. E se ela for decrescente a partir do 10? Entenderam a ideia? Se ela é contínua para x maior do que zero e ela é decrescente para x maior do que 10, então vai me interessar o intervalo de 10 a mais infinito. Eu não posso pegar de 1, porque por mais que uma seja até 1, a outra só é de 10 para frente. Então vai dar problema nessa parte. Tem que satisfazer A, B, C e D no mesmo intervalo. Tá certo? Na verdade é A, B e C apenas, que é no mesmo intervalo. A D é aquela questão dos pontos da sequência estar sobre o gráfico. Continuando. F é decrescente. Então, eu quero analisar agora que ela é decrescente. Então, já vou ganhar tempo. Vamos calcular a derivada e impor que ela é menor do que zero. Quem que é a f' de x? Pessoal, a f' de x... Opa, a f' de x está aqui. ln de x sobre x. Derivada do primeiro, então é 1 sobre x, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. O primeiro e segundo é o de cima e de baixo, tá? Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Corta o x com o x. Então, isso aqui vai dar 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. E isso tem que ser menor do que zero. É a condição, né? Estou calculando a derivada. Então, para calcular, para saber onde ela é decrescente, eu derivo e imponho que seja menor do que zero, porque f' de x menor do que zero, repetindo, dá os valores de x aonde a função é decrescente. Ok? Multiplica em cruz aqui. X ao quadrado é positivo, não muda o sinal da desigualdade. Então, isso daqui vai ficar aqui 1 menos ln de x é menor do que zero. E aqui agora eu tenho uma inequação para ser resolvida. Só que sabe como eu resolvi? Eu resolvi assim, ó. C e somente C, o ln de x, só passei ele para o lado de lá, é maior do que 1. Certo? Pessoal, usando propriedade de logaritmo, que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e aplicar a propriedade de logaritmo. E elevado a 1, x, a propriedade de logaritmo. Ah, tô com dificuldade de enxergar desse jeito, então vamos fazer o seguinte, faz assim, ó, e elevado a ln de x maior do que e elevado a 1, ou seja, eu posso aplicar isso? Posso. Não tem problema nenhum, porque essas parcelas, elas são positivas, então eu criei aqui uma função exponencial, ó, de base positiva, não tem problema nenhum. Isso aqui, digamos que é uma equação exponencial agora. Mas e elevado a ln de qualquer coisa é a própria coisa. Então, eu chego que x é maior do que e. Olha só, esta função ela só é decrescente para todo x maior do que e. Bom, elevado a 1 é e, né? Ou seja, f de x é decrescente. Ela é decrescente para todo x maior do que e. Se eu for pensar na sequência, é ótimo, na série, isso daqui só vai me interessar para valores de n maior do que e. Ou seja, lá na série é para n maior ou igual a 3, porque é aproximadamente 2,71. Então, a minha série, que eu vou testar, a minha série, aqui por mais que esteja pedindo para 1, eu só posso garantir quando ela começa de 3 até mais infinito, porque o teste da integral só é válido de 3 até mais infinito.
porque ela só é decrescente a partir de n maior do que 3. É exatamente o que está falando aqui nessa observação, ó. Beleza? Então, eu vou garantir a convergência a partir do meu nzão. Meu nzão natural 3 é 3 aqui agora. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu tenho que pensar ela no 3. Fechou? Mas a gente vai fazer o ajuste e vai perceber que no final isso dá certo, de acordo com essa observação 2 que eu acabei de mostrar de novo. Continuando, terceira parte. A minha função f de x, ela é positiva, ela é maior do que zero. Lembrando, contínua, tem que ser contínua, decrescente, a gente viu que ela é decrescente para todo n, x maior do que e, e agora, função, né? A função é maior do que e. E agora eu vou ver onde ela é positiva. Pessoal, ela é positiva para todo x maior do que 1. Porque a ln de x entre 0 e 1 ela é negativa. Lembra do gráfico da ln? Entre 0 e 1 ela dá negativo. Tá? F de x é para todo x maior do que 1. Certo? Logo, presta atenção. O intervalo que vai interessar para nós, essa daqui é maior do que 1. Essa daqui é maior do que e essa daqui é maior do que 0. Eu não vou poder colocar de 1 até mais infinito, porque por mais que satisfaça essa, não satisfaz essa e não satisfaz essa. Por que de 1? Porque o 1 era fechado, tá? O intervalo, teste da integral, ó. Vou pegar aqui o teste da integral de novo, tá? Que já sumiu aqui. O teste da integral, aqui. O intervalo, ó, é fechado. Tá certo? O intervalo, ele é fechado. Então, não vale para essa, não vale para essa, por mais que vale para essa. Então, eu vou pegar x maior igual a 1, porque aí vale para essa e para essa. Falso. Maior ou igual a 2. Falso, porque aqui, ó, não vale para maior ou igual a 2. Moral da história. A gente vai testar de 3 até mais infinito, porque eu estou pensando em natural, tá? Ah, pode ser e. Aliás, vamos fazer o seguinte, aqui, como é na integral, vamos colocar de e. Opa. Vou colocar 3, vai. Na integral, eu posso colocar e. Não tem problema. Vamos colocar aqui aberto. E a mais infinito. E até mais infinito. Vocês vão entender porque que eu vou colocar aberto. Tá certo? Na integral não tem problema nenhum. E de e até mais infinito. Ou seja, nesses 3 intervalos aqui, ó. Aqui nesse caso pode ser até fechado. E aqui pode ser até fechado. A descontinuidade aqui não vai dar problema, por quê? Porque a partir desse cara, ela é descontínua e o que vai interessar é o natural, que é 3. Para a somatória, vai ser 3. Na integral, você pode colocar e ou você pode colocar 3. Não tem problema nenhum. Se quiser colocar 3 ou e na integral, não tem problema, porque para o teste da integral, ela já satisfaz essas 3 condições. Professor, mas está confuso. Então, vamos colocar o 3 ou vamos colocar o e? Pessoal, o que eu quero dizer é que vocês podem colocar tanto um quanto o outro. Você pode calcular o ln de e, como é que fala? Ln de não, a integral de e até mais infinito, ou você pode calcular a integral de 3 até mais infinito. Tá bom, tá confuso? Porque o teorema fala que tem que ser fechado, fechado e fechado. Então, vamos fazer o seguinte, pode ser desse daqui, ou pode ser, como eu falei, vamos voltar no 3, vai. De 3 até mais infinito, essa daqui de 3 até mais infinito, é que aqui poderia ser 2,8, por exemplo, entendeu? Não tem problema, mas vamos colocar o 3, que é o primeiro natural ali, pode ser qualquer constante, e aqui de 3 até mais infinito, ok? Se você fez isso daqui, ó, A, B, aqui eu coloquei 3, na verdade é C, né? O C está satisfeito. Falta eu ver o D. A gente sabe que é verdade, porque f de n é o ln de n sobre n, que é o an do meu problema. Então, isso daqui, na verdade, ele é satisfeito já da primeira condição, né? Lembrando que esse daqui é o meu an, né? E aí, portanto, a função é contínua de 3 a mais infinito, de 3 a mais infinito e de 3 a mais infinito. Logo, o que vai acontecer aqui? Eu vou calcular agora a integral de 3 até mais infinito de ln de x sobre x dx. Como é uma integral imprópria, isso vai ficar o limite de t tendendo a mais infinito de 3 até t de ln de x sobre x dx. Vai mantendo o limite e vai resolvendo a treta ali dentro. Pessoal, essa integral aqui é uma integral por substituição, tá?
Porque eu vou chamar, eu só vou colocar a identificação aqui, depois vocês resolvem aí, tá? Eu já vou colocar o resultado direto. Se você chamar U de ln de x, o teu du vai dar 1 sobre x dx. Ó, 1 sobre x dx está aqui. Ok? Então, o resultado final vai dar u ao quadrado sobre 2, tá? Que é ln ao quadrado de x sobre 2. Então, isso aqui vai dar o limite. Já vou colocar o resultado da integral, tá? De ln ao quadrado de x sobre 2. Tudo isso no intervalo de 3 até t. Resolvendo essa integral, isso daqui, acho que cabe aqui na frente. É limite de t indo para mais infinito, de ln ao quadrado de t sobre 2, menos ln ao quadrado de 3 sobre 2. Pessoal, aí que está a questão. Isso daqui, ó, vai para mais infinito. Certo? Isso aqui vai para mais infinito. Por quê? Isso aqui é uma constante. Eu não sei quanto que é ln de 3 exatamente, mas é uma constante, é um número. Elevado ao quadrado dá um número dividido por 2 é número. Então, isso daqui, ó, é uma constante, certo? Qualquer. Beleza? Esse ln ao quadrado de t, quando o t vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Ln de t vai para infinito, ln ao quadrado de t também vai para infinito. Perfeito? Então, isso daqui vai para mais infinito. Como a integral, aqui é importante dizer, ó, como a integral de 3 até mais infinito de 1 não, ln de x sobre x dx é divergente, então a série, aqui é importante eu colocar qual é a série. N variando de 3 até mais infinito, por que eu coloquei 3? De ln de x sobre x é divergente e, portanto, a série que começa em 1... Ué, por que você voltou para 1, professor? De ln de x sobre x é divergente. Explicação aqui, ó. Pois, olha lá a observação 2. Eu garanti a divergência pelo teste da integral, eu garanti a divergência a partir do 3. Certo? Mas por conta desta ser divergente, eu já garanto a divergência dessa começando do 1. Por quê? Porque quando eu começo do 1, isso daqui é igual o somatório de i variando até 3. E aí eu volto aqui. Aliás, aqui tem pode ser, vai de 1 até 3, depois se bem que aqui eu vou repetir, mas não vai dar nada, não tem problema se eu repetir, não. O correto aqui, pessoal, ó, não tem problema de eu colocar daqui e começar daqui. Na verdade, aqui é até 2. Eu vou até consertar isso aqui na parte teórica também, agora que eu percebi aqui no exercício. Isso daqui, na verdade, é até 2. E aí, como eu já somei o primeiro, o segundo, esta continua do terceiro. Eu vou corrigir lá na parte teórica também. Até mais infinito. Tá certo? Vem até aqui. Coloquei 2, que é x, ok? Essa daqui, ó, a gente acabou de mostrar que ela é divergente. Isso daqui é uma soma finita. Certo? É ln de 1 sobre 1 mais ln de 2 sobre 2. Isso é um número. Né? Que número que é? Não sei, mas é número. ln de 1 sobre 1, que é ln de 1, ou seja, dá ln de 1 mais ln de 2 sobre 2. Isso daqui dá um número, dá uma constante k. K, essa daqui deu mais infinito, né? Somado com infinito, então essa daqui é divergente. É o que eu fiz agora há pouco na observação 2. E para eu não ter problemas aqui com a aula, eu vou consertar isso aqui com vocês. Pessoal, aqui, ó, prestem atenção, não é n, é n menos 1. Tá certo? Por quê? Menos 1, porque eu vou até esse número, que no caso o meu ali era 2, e a próxima começa em 3. Então, se eu colocasse 3 aqui, o terceiro termo ele ficaria repetido. Isso interfere sim na soma. Porque ficaria A1 mais A2 mais A3 mais A3, se o meu n fosse 3. Então, aqui é nzão menos 1
e aqui ela continua de N. Ou se você colocar N aqui, ela começa do N mais 1, que seja, tá? Mas eu estou adaptando aqui o meu problema, está devidamente corrigido e nós não temos problema com isso. Foi apenas uma adaptação aqui. Portanto, não importa se o teste da integral garante a divergência apenas para o 3, eu concluo que também vale para o 1 por conta disso, que constante mais infinito vai continuar dando infinito, então ela também é divergente. Perfeito? Bom, com isso a gente encerra essa aula. É um dos testes mais pesados em termos de contas. E na próxima aula a gente vai vir falar de uma série especial, que é a série P. Deixei ela para falar só depois do teste da integral, porque para eu mostrar que ela é convergente ou divergente, que seja, eu preciso recorrer ao teste da integral, tá certo? Então, por esse motivo que, por uma questão lógica de raciocínio, essa série P vai aparecer na nossa próxima aula, e aí as séries que eu chamo de séries especiais, que é a série harmônica, série P e série geométrica, já se encerra. Vai ter uma outra série especial, mas ela aparece no meio do caminho aí, não precisa de tanto destaque por conta da série harmônica já. Então, pessoal, ó, aguardo vocês na nossa próxima aula, valeu a participação de vocês como sempre, e dúvidas é só vocês me chamarem e a gente vai conversando conforme passa o tempo. Então, um grande abraço, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Valeu, galera!